Bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui com a gente. Hoje o nosso foco é um texto, olha, antigo, mas que fala muito sobre confiança, sobre perseverança. É o capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Muita gente até conhece como o capítulo da fé, né? A gente vai usar como base uns trechos de um material chamado Hebreus 11, a fé que transforma vidas. A nossa ideia aqui é tentar desvendar o que essa passagem quer dizer com fé, sabe? Por que escreveram isso na época? Para quem? E claro, vamos olhar de perto os exemplos que o autor usa, que são bem fortes. Qual será a mensagem principal ali sobre confiar no invisível e seguir em frente? Bom, vamos lá, vamos mergulhar nisso. É incrível, né? Como esses textos antigos continuam atuais. Fé, perseverança são questões humanas que não mudam com o tempo. E Hebreus 11 tem essa força, essa capacidade de conversar com a gente hoje, justamente por tocar nesses pontos. Acreditar, esperar, ainda mais quando tudo parece difícil. A forma como ele define a fé já é algo que vale a pena a gente olhar com calma. Com certeza. E para a gente entender bem o capítulo 11, é importante saber de onde ele veio, né? Para quem era essa carta originalmente? O material confirma. Eram cristãos, mas de origem judaica. E a vida deles não estava fácil, não, pelo contrário. Tinha perseguição, sabe, hostilidade. E imagino que batia aquela tentação, talvez, de voltar atrás, né? Deixar a fé cristã, que era nova, e voltar para o judaísmo, que era mais seguro, mais estabelecido. Exatamente. Esse cenário de pressão, de possível desânimo, é chave para entender. O autor da carta a gente não sabe quem foi exatamente, tem muita especulação, mas o nome se perdeu. Ele tinha um objetivo muito claro, assim, pastoral mesmo. Fortalecer essa galera, sabe? Encorajar para não desistir. E a estratégia dele é muito boa. Ele vai construindo um argumento, capítulo por capítulo, para mostrar que Jesus Cristo e a nova aliança, esse novo pacto de Deus, né, são superiores, são o ponto final em relação às figuras e instituições importantes da antiga aliança judaica. Ele diz que Cristo é superior aos anjos, a Moisés, ao sistema dos sacerdotes levitas, aquele esquema todo de sacerdotes, sacrifícios no templo, né? E superior aos próprios sacrifícios de animais. Era um jeito, assim, teológico, denso de dizer, olha, o que vocês têm em Cristo é o real, é o cumprimento daquilo que antes era só uma sombra. Entendi. Era para mostrar que valia a pena continuar. E isso. E o capítulo 11, ele não surge do nada. Ele está encaixado numa parte maior da carta, ali de Hebreus 10, verso 19, até o 12, verso 29, mais ou menos. E o tema principal dessa sessão toda é justamente esse, perseverança na fé. É um chamado para continuar firme. Aliás, um pouquinho antes do capítulo 11, lá em Hebreus 10, 38, o autor já prepara o terreno. Ele cita o profeta Abacuque, uma frase que virou um pilar da teologia cristã. Mas o meu justo viverá pela fé. Essa citação é a ponte perfeita, né? O gancho que leva direto para a necessidade de explicar e mostrar o que é viver por essa fé. E aí sim chegamos na definição famosa que abre o capítulo 11, no versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa frase, acho que todo mundo já ouviu, né? É super conhecida quando se fala de fé. Mas o que ela significa ali, naquele contexto? É uma definição curta, mas, nossa, muito densa. O legal é a gente desmontar ela em duas partes, né? A primeira, certeza de coisas que se esperam. Algumas traduções falam em firme fundamento, substância. Isso quer dizer uma confiança sólida, sabe? Uma segurança mesmo sobre o futuro que Deus prometeu. Não é um desejo solto no ar. É como se fosse uma posse antecipada, uma garantia interna daquilo que a gente ainda não vê, mas espera. Vida eterna, a volta de Cristo, a restauração de tudo. A fé, nesse sentido, dá firmeza para a esperança. Ok, essa é a parte do futuro. E a outra? A outra parte é convicção de fatos que não se veem. Outras traduções dizem prova ou demonstração.
Aqui o foco muda do futuro esperado para a realidade presente, mas que a gente não enxerga com os olhos. É a crença firme que Deus existe, que Ele age, que o mundo espiritual é real, são realidades que vão além dos nossos 5 sentidos. É conseguir perceber e contar com aquilo que não dá para provar no laboratório, entende? Tipo, acreditar que Deus criou o universo, como o próprio capítulo fala logo depois, que Ele cuida de tudo, que o poder dele atua, mesmo sem a gente ver uma prova visual direta. Então não é só uma esperança lá na frente, mas também uma percepção agora de algo maior, invisível. Exatamente. As duas metades se completam, uma sustenta a outra. A certeza do futuro prometido se baseia na convicção de que Deus é real e fiel agora, mesmo sendo invisível. E acreditar nessa realidade invisível nos dá força para esperar com certeza pelo futuro que Ele prometeu. É uma fé dinâmica que mexe com a cabeça e com a vontade e que está ancorada em Deus e nas promessas dele. E o autor não para na definição, né? Ele sabia que exemplo prático fala mais. Ele usa essa definição como ponto de partida para apresentar uma lista, quase uma galeria mesmo, de personagens da história que, para ele, viveram exatamente assim. E aqui a coisa fica épica, né? O capítulo vai listando uma galera impressionante que ficou conhecida como a Galeria dos Heróis da Fé. São figuras importantes do Antigo Testamento e cada uma mostra um lado dessa fé em ação. Isso mesmo. O autor faz tipo uma viagem pela história de Israel. Ele escolhe exemplos que iam tocar fundo naqueles leitores de origem judaica, sabe? E, ao mesmo tempo, reforçavam um argumento dele sobre o que é a fé e por que ela é necessária para perseverar. Vamos dar uma olhada em alguns dos principais que o material destaca. O primeiro da lista é Abel. Hebreus 11, verso 4. O texto diz que foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o do irmão dele, Caim. E por causa dessa fé, que se mostrou na oferta dele, ele foi considerado justo por Deus. Interessante isso. A conexão direta da fé com a qualidade do que se oferece a Deus. Isso quer dizer que, para o autor de Hebreus, a fé não é só um sentimento, mas algo que aparece nas ações e que Deus leva em conta. Exatamente. A fé de verdade, nessa visão, leva a uma adoração sincera, a uma obediência que agrada a Deus. Não foi só o ato de oferecer, mas o coração por trás do ato. A fé que fez a diferença para Deus. A lição ali é que a fé é que valida a nossa aproximação a Deus, né? Seguindo na lista, tem Enoque, nos versículos 5 e 6. A história dele é única. Diz que, pela fé, ele andou com Deus de um jeito tão próximo, agradou tanto a Deus, que aconteceu algo extraordinário. Ele foi trasladado. Essa palavra significa que Deus levou ele direto para o céu, sem ele passar pela morte. E o texto ainda diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A lição aqui parece ser sobre essa possibilidade de ter uma comunhão profunda, sabe? Uma relação agradável com Deus que a gente acessa e mantém pela fé. Uma comunhão tão forte que venceu até a morte. É uma imagem poderosa dessa intimidade que a fé pode criar. Viam o dilúvio que ia vir, e ele agiu. Mesmo sem nunca ter visto uma chuva daquele tamanho, provavelmente aguentando piada dos vizinhos. Ele obedeceu. Construiu aquela arca enorme para salvar a família. A lição é clara. A fé se mostra na obediência prática ao que Deus manda, mesmo quando parece loucura, impossível ou vai contra o que a gente acha lógico. É confiar na palavra de Deus mais do que na própria razão ou no que se vê. Faz sentido. E depois de Noé vem Abraão, né? Uma figura central. Sim, o autor dedica um bom espaço a Abraão, uma figura gigante na história judaica e cristã. Está lá nos versículos 8 a 19. A vida de Abraão é mostrada como uma série de atos de fé. Pela fé, ele obedeceu quando Deus chamou para sair da terra dele e ir para um lugar desconhecido que seria sua herança. Pela fé, ele viveu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas. Pela fé, ele e Sara, já velhinhos, tiveram força para ter um filho, porque acreditaram que Deus, que tinha prometido, era fiel. E talvez o ponto alto da fé dele. Pela fé, quando Deus pediu, Abraão ofereceu Isaque, seu único filho, filho da promessa, em sacrifício.
Ele fez isso, segundo o texto, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Uau! Essa história de Abraão e Isaac, nossa, é de arrepiar. Essa disposição de ir até o fim, acreditando na promessa de Deus a ponto de confiar que ele podia até reverter a morte. É um nível de confiança que a gente nem consegue entender direito. Mostra uma fé que não se baseia no que é fácil ou lógico, mas só na palavra e no poder de Deus. Sem dúvida. A história de Abraão, em Hebreus 11, mostra essa confiança radical nas promessas de Deus mesmo quando parece impossível ou custa muito caro pessoalmente. É a fé que espera contra a esperança, que se agarra na promessa mesmo quando tudo diz o contrário. E é importante notar, essa confiança não era parada, ela levou ele a agir, a obedecer, várias vezes. O autor continua com Moisés, o outro gigante, ali nos versículos 21 a 29. Pela fé, os pais de Moisés esconderam ele. Pela fé, o próprio Moisés, já adulto, não quis ser chamado de filho da filha do faraó. Ele escolheu, conscientemente, ser maltratado junto com o povo de Deus, em vez de curtir os prazeres passageiros do pecado e os tesouros do Egito. O texto diz que ele achou que o opróbrio de Cristo, quer dizer, a vergonha ligada ao povo de Deus e ao plano do Messias, valia mais que toda a glória do Egito. Pela fé, ele saiu do Egito, enfrentou o faraó, celebrou a Páscoa e guiou o povo pelo Mar Vermelho como se fosse terra seca. Essa escolha de Moisés é muito forte. Abrir mão de poder, de riqueza, de status, por causa de uma identidade, uma promessa que ele não via. Isso diz muito sobre como a fé muda nossos valores, né? Justamente. A lição de Moisés é que a fé dá um discernimento espiritual, uma capacidade de ver além do que parece e de valorizar o eterno acima do que é passageiro. Ela nos ajuda a fazer escolhas difíceis, muitas vezes que parecem erradas para o mundo, baseadas numa realidade e numa recompensa futura que só a fé enxerga. Ele perseverou como quem vê aquele que é invisível, diz o texto. Uma frase poderosa. E ele continua a lista depois, né? Continua. O autor, talvez já com pressa, menciona rapidinho outros nomes lá pelos versículos 32 a 38. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. E aqui ele faz algo bem interessante. Ele resume as diferentes experiências dessa gente de fé, mostrando os dois lados da moeda. Por um lado, pela fé, alguns fizeram coisas heróicas. Conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. São histórias de vitória, de livramento. Mas, por outro lado, e também pela fé, outros passaram por sofrimentos terríveis. Experimentaram zombaria e açoites, e até correntes e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos à espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Nossa, esse contraste é muito forte. E talvez seja um dos pontos mais importantes do capítulo todo. O autor não está pintando a fé como garantia de vida fácil aqui na Terra. Ele põe lado a lado vitórias incríveis e sofrimento brutal e diz que ambos foram vividos pela fé. O que isso fala sobre o tipo de fé que ele está descrevendo? Exato. Isso é um ponto crucial, teológica e praticamente. A fé que Hebreus 11 descreve não é uma fórmula mágica para escapar dos problemas da vida. Pelo contrário, muitas vezes é a própria fé que leva a pessoa para o meio do sofrimento. A lição principal aqui parece ser sobre perseverar na confiança em Deus e nas promessas dele. Não importa o resultado que a gente vê na hora. Seja na vitória ou na dificuldade. O que marca esses heróis é que eles não largaram a confiança em Deus. Eles olhavam para além do momento, para a recompensa final, para a pátria superior. Isso levanta uma questão séria para a gente hoje. Como é que a gente mede o sucesso da fé? Só pelos resultados bons e imediatos? Hebreus 11 parece dizer que a medida real é continuar confiando,
mesmo quando tudo está difícil. Então, juntando tudo isso, qual é a grande mensagem de Hebreus 11? Olhando para a definição e para essa lista enorme de exemplos, qual é o padrão que aparece? O padrão que salta aos olhos é o de uma fé que é fundamentalmente ativa e obediente. Não é só concordar com ideias na cabeça, nem um sentimento vago de que tudo vai dar certo. É uma confiança profunda em quem Deus é e no que Ele prometeu, e essa confiança leva a gente a agir de verdade. E muitas vezes agir de um jeito difícil, que custa caro, contra todas as chances humanas. Foi essa fé que levou Abel a oferecer o melhor, Enoque a andar com Deus, Noé a construir, Abraão a obedecer e esperar, Moisés a escolher o sofrimento e tantos outros a lutar ou a aguentar perseguição extrema. É uma fé que age no agora, baseada na certeza do futuro e na convicção do invisível. E como isso se aplicava àquela primeira audiência, aqueles cristãos hebreus sofrendo perseguição? Como essa lista ajudava eles? A conexão era direta e muito poderosa. Se a gente liga isso com o contexto que falamos no começo, o impacto fica claro. Para aqueles crentes que estavam quase desistindo por causa da pressão, essa lista de antepassados era um mega encorajamento. Era como se o autor dissesse: olhem para trás. Vejam essa multidão de testemunhas que vieram antes de vocês. Vocês não são os primeiros a sofrer por causa da fé. A história do nosso povo está cheia de homens e mulheres que confiaram em Deus em situações impossíveis, que continuaram firmes mesmo sem ver tudo se cumprir em vida. Eles são o nosso legado, então não desanimem. Continuem correndo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, como o capítulo 12 vai dizer logo depois. Tinha uma intenção pastoral ali muito forte. Usar a história para inspirar coragem, resistência e esperança no presente deles. Era um chamado para eles se verem como parte dessa longa tradição de fé que persevera. Faz todo sentido. Relembrar essas histórias não era só uma aula, era um jeito de fortalecer espiritualmente mesmo. Com certeza. E mostra como a fé para o autor de Hebreus tem essa dimensão de comunidade, de história. A nossa fé individual faz parte de uma corrente maior, de um testemunho coletivo que passa de geração em geração. Então, resumindo nossa análise, Hebreus 11 dá uma visão bem forte da fé, não é um salto cego no escuro, mas uma confiança dinâmica, uma certeza baseada nas promessas e na realidade invisível de Deus. E essa fé não é teoria, ela é mostrada de forma viva através dessa galeria impressionante de exemplos históricos. Pessoas que, por causa dessa confiança, agiram com obediência e perseveraram de um jeito incrível, enfrentando desde desafios do dia a dia até provações extremas, até o martírio. Exato. A essência é essa confiança que leva à ação e à perseverança. E talvez para a nossa reflexão final aqui, a gente pode voltar para aquela segunda parte da definição lá do começo. A fé como convicção de fatos que não se veem. Pensando em todos esses exemplos que vimos de gente que moldou a vida inteira com base nessa convicção no invisível, mesmo quando o visível era assustador ou desanimador, fica uma pergunta no ar, né? No nosso mundo de hoje, tão focado no imediato, no que a gente pode pegar, medir, comprovar, como é que essa capacidade de ter convicção no que não se vê pode ser não só mantida, mas ativamente cultivada, expressa? Como viver vendo aquele que é invisível no meio de uma cultura que valoriza tanto, quase que só, o visível? É algo para a gente continuar pensando, né?